Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos ao canal Estádio Imaginário. Pessoal, hoje eu vou fazer um vídeo aqui um pouquinho mais simples, talvez até simplório, porque eu tomei aí uma piabada aí, eu tomei uma cacetada aí aqui de um bloqueio sem sentido no vídeo passado. Alguns sabem, eu até avisei pelo WhatsApp, outros não, entraram lá e falaram, nossa, que vídeo estranho esse do Jefferson, mas é porque realmente com os bloqueios que eu tive no vídeo, por direitos autorais que eu não entendi muito bem, no que eu errei ali, no que eu coloquei a mais, porque outros canais colocaram o teor até com maior quantidade, com maior utilização das quantidades em tempo, não deu para entender. Mas como é que eu faço mais por gosto mesmo, para evitar qualquer coisa, eu vou fazer o vídeo, a indicação da semana, mas na hora de colocar aqui os meus defeitos especiais aqui, eu vou maneirar um pouquinho. Sei que vai perder um pouco a graça, vai perder um pouco a dinâmica, mas eu acredito aí no prestígio de vocês, como sempre, tá? Na audiência de vocês. Bom, hoje eu vou falar sobre um filme finlandês, é o Sisu. Filme que eu estava muito a fim de assistir há muito tempo, criei uma alta expectativa. Um filme curtinho, de 1 hora e 31 minutos, mas se eu vou dividir ele em 3 partes, seria o seguinte: a primeira parte estava superando as expectativas, é um filme completamente diferenciado, como eu falo assim, quase um mini clássico, mas depois, assim, no seu meio, no seu final, ele realmente desanda bastante, não é? Termina ainda bem para os tempos de hoje, mas ele desanda muito para aquilo que seria um clássico. E como eu sempre digo, sem mais delongas, a indicação da sexta-feira de hoje, um filme de ação e guerra e umas coisinhas mais, Sisu. Roda a vinheta. Pessoal, Sisu, uma história de determinação, esse é o nome completo abrasileirado, que na verdade determinação ali tem até uma explicação, mas é mais de sobrevivência. Se fosse realmente falar mais justo mesmo, seria sobrevivência? Seria isso? Vamos lá, um filme que está ali no HBO Max, barra, né, o Prime Video ali, aquela parceria ali que eles estão ali, que eu ainda não entendi muito bem, mas enfim, é um filme de uma produção de 2022, estreou nos cinemas brasileiros ou no circuito brasileiro no comecinho de 2023 e agora está aberto para todo mundo que tem a assinatura da HBO ou da Prime Video para você ir lá e conferir. Bom, muita coisa foi dita desse filme, ganhou prêmios, tudo mais tal, até aí não vou discutir, mas é um filme que realmente ele é maior do que do seu gasto, a sua produção, ele é maior, ele ficou, quando você utiliza a inteligência, a criatividade, você faz muito com pouco, né? Então, realmente, o filme, ele surpreende logo no começo ali, naquelas 3 partes que nós vamos dividir aqui, numa fotografia belíssima, numa coisa que remete, falamos de guerra, de ação, mas remete muito a um faroeste, tipo Dança com Lobos, remete, uma certa hora, a um Mad Max, então você está falando de uma questão de final de Segunda Guerra Mundial, 1945, a guerra ali, na região ali da Lapônia, o deserto da Lapônia, mas, de fato, fica temporal, como gente ali que está terminando uma guerra, mas quer começar outra, com motivos muito escusos ali em relação à questão da guerra, né? Não que possa ter alguma coisa nova da guerra, mas fazendo uma coisa muito piorada ali, vamos chamar assim, né? De mau caratismo que aflora de alguns tal, em situações adversas. Isso tudo é apresentado ali. Então, o mote da história é o quê? Nós temos ali um caçador de ouro, um garimpeiro, como o pessoal chama ali ele, um minerador, mas aquele mesmo que a gente até vê no faroeste mesmo, aquele que vai ali no riozinho ali, ele começa a peneirar, tira ali as impurezas, acha ali uma pequena, não é chega uma pepita, uma lasquinha de ouro, e aí ele faz um monte daqueles buracos tal, e até a hora que ele é o veio, né, para chegar ali a mina de ouro em si mesmo, isso feito por um homem só, e ele encontra ali uma questão fabulosa ali e tal, e ele quer levar você percebe já que ele já foi da guerra, isso ele percebe ali, não vou falar mais para não dar spoiler, mas você percebe que ele é um cara que não é um cidadão comum nem nada tal, só que ele tá solitário, enfim, aconteceu já muita coisa com ele, que fica nas entrelinhas, que eu acho legal também isso, uma parte se fala, outra não, acho muito bacana isso, porque quando tem a criatividade, não você ficar querendo explicar pra gente o roteiro inteiro, olha, vai acontecer isso agora aconteceu isso, tá? Não precisa, isso é um ponto alto do filme. E aí você tem uma coisa muito interessante, que é aquela das pouquíssimas palavras, que entregam muita coisa, uma imagem vale mais que 1000 palavras, é mais ou menos nesse sentido. Então, primeira parte do filme, você tem praticamente uma frase solta no ar ou outra tal, mas não do personagem principal, então isso é muito interessante. E aí você percebe que ele conseguiu ali
uma questão ali do ouro, ele vai levar com o cavalinho dele, que já se apega rapidamente, ao cachorrinho dele, que se apega rapidamente, vai levar para um outro ponto, uma cidade no meio de uma coisa devastada, do norte da Finlândia ali, no deserto da Lapônia, como eu falei no início do vídeo, e ele vai sozinho, naquela situação inóspita ali, vamos chamar assim, com o seu cavalinho e seu cachorrinho, levar a sua descoberta lá para uma cidade para fazer negócio. O que será que ele vai fazer? E no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. E aí ele vai encontrando com os nazistas ali, que estão ali indo embora, saindo, desistindo da questão ali e tal. E ele encontra com a primeira tropa, que trata ele até de forma até respeitosa, vamos chamar assim. E você percebe ali que já não é um pessoal nada boa, né? Então tem um ali mais afoito, chamado Wolf, vamos chegar nele, que é um dos destaques do filme. E ele vai embora. Só que aí ele chega numa segunda infantaria, vamos chamar assim, segundo grupo. Chega o segundo, aí esse pessoal já não é tão de boa, já é mais sanguinário. E aí acontece a cena que nós vimos no trailer, nós vimos uns pedaços no YouTube já, enfim, aquela cena bastante interessante para quem gosta de filme de ação, do gore, não sei o que tal, muito bem feita, muito bem coreografada, e é um ponto alto do filme que é interessante, e eles colocaram no trailer já para falar assim, venham. Só que não chega a ser mentiroso, tá, gente? Que tem mais coisa além disso. Então, nesse primeiro terço do filme, que acontece essa questão, inclusive, tudo funciona às mil maravilhas. No segundo, ainda nós mantemos ali uma série de situações, porque ele avança, o filme avança, o filme é 1h31, o que ele tem de lento, não no mau sentido, o que ele tem de lento no começo para te explicar algumas coisas, para te pontuar, para te ambientar, ele, no segundo ato, vamos chamar assim, ele já tem um frenesi ali, uma questão meio louca do que acontece e do que ele vai ser necessário para ele chegar à jornada final dele. Então, essa é a questão, esse é o mote da história. Então. Bom, o ator principal que faz esse garimpeiro, faz esse minerador, o Atami, é o Jorma Tommila. Um ator finlandês, tal, ele está ali entregue, normal, segurando a peteca. Ele é o ator principal, ok. Está segurando a peteca ali como um Rambo às avessas, um Rambo finlandês. Tudo bem, perfeito. Mas quem rouba a cena mesmo é o seguinte, existe um trio ali dos nazistas, os alemães, que estava lá naquela primeira passagem, né? Então, dele tem o filho, né? O filho do ator Jorma Tommila, o Onni Tommila, ele faz um dos soldados ali que pilota o tanque de guerra. Meu, é aquela coisa, é uma participação sutil, mas que compõe um cenário muito interessante ali. Ele faz o Schütze, né? O novinho ali faz o Schütze, e ele tem uma participação muito legal mesmo. Então, pai e filho ali trabalham junto, interessante. Só que a dupla dinâmica que realmente rouba todas as cenas do filme, até porque um deles assim é um galã, assim, é lá Francisco Congo no tempo do Carlão do Pecado Capital, ele é um galã, assim, então, o capitão ali daquele batalhão e o seu braço direito, vamos chamar assim. O capitão, o Bruno Erdorf, ele é feito pelo Axel Hennie. E o seu braço direito, o seu capanga ali, vamos chamar assim, o Wolf, que eu falei lá no comecinho, é feito pelo Jack Dolan. Então, essa dupla aí, o Bruno Erdorf e o Wolf, é que realmente roubam a cena. Tem coisa muito legal nesse filme, tá, gente? Tem coisa muito legal. O problema, que a ressalva que eu faço aqui, são duas ressalvas. Primeiro, de uma questão do filme mesmo. Na sua última parte, seu último ato, vamos chamar assim, vai mais do mesmo que não precisava, a construção até ali estava boa, algumas coisas não precisavam ser daquele jeito, mas aí fica aquela coisa meio hollywoodiana, meio requentada. Vamos chegar ali, o embate entre os dois é bem assim, sabe, normalzão, mais do mesmo. Infelizmente, vai te dar ali uma adrenalina ou outra ali e tal, vai falar assim, ah, tá bom, chegou nesse final, mas ele não vai ser memorável. Quando eu comecei a assistir, eu tava com uma expectativa e aquilo tava superando, aquilo tava ficando, é uma sensação gostosa. Aí no meio, aquilo vai criando uma decepção, e talvez seja uma decepção até maior que se eu tivesse começado a decepção no começo, sabe? Até não faria o vídeo, olha que coisa louca. Mas assim, vale a visita, mas sem essa expectativa. Gente, se eu posso fazer assistam, tá? Assistam, como sempre faz a recomendação com ressalva ou não, assistam para tirar a conclusão de vocês, mas não vai com a expectativa lá em cima, não. Se você já assistiu e gostou, deixe seus comentários aqui. Se você nem vai assistir, ok? Porque esse acaba não sendo um filme tão nichado assim como eu venho falando de Godzilla da vida, que eu falei no vídeo passado de Star Trek, o vídeo que eu tomei a detonada, enfim, Star Wars, que é uma coisa mais nichada. Esse filme é um filme para mais gente, só que alguns vão gostar e eu acho que outros vão odiar.
mas realmente tem algumas coisas ali a mais. Não é dizer que foi um John Wick, não, como estavam falando. John Wick finlandês, o Rambo finlandês, mais ou menos, tá? Mais ou menos. E aí, o que tem ali é esse problema do próprio filme, ele se entrega a uma coisa mais, realmente, mais comum, essa seria a palavra. Ele estava sendo um filme acima da média e ele passa a ser um filme mediano, do meio pro final. Uma pena. É como se realmente, gente, não vou nem falar os 3 atos, é como se realmente metade do filme fosse um, metade do filme fosse outro. Se você vê, só para uma experiência, você vê da metade para frente, você vai achar um filme fraco, tá? Infelizmente. Lembrando, 1h e 31 minutos só, tá, gente? Então, mesmo que você não goste tanto, você não vai perder tanto assim na tua vida assim. E o outro ponto negativo, gente, eu não vou nem falar o nome da atriz, porque como eu não sou atriz, nem crítico profissional, sei lá se isso existe, crítico profissional, mas enfim. Olha, tem umas reféns ali que faz não só um contraponto, mas faz ali uma parte de contar um enredo falado, para você entender melhor, né, a questão do Sisu, que não tem tradução, né, é uma coisa finlandesa que quer dizer uma pessoa determinada, que faz atos heróicos, mas sendo normal e tal. A pessoa que se propõe a falar isso ali, gente, é uma atriz ali que realmente a parte dela fica bem estranha, fica parecendo uma coisa em queda, tudo mais tal, porque realmente parece uma produção já mais mambembe, mais, né, Brasil, sabe, assim, aquela assim, que ninguém tá indo assistir no cinema, aquela coisa meio estranha, com todo o respeito a gente, mas estranho, fica canastrona, ela é canastrona, é complicado. Então deixa aqui também seus comentários se vocês forem concordar nessa parte. Não é quando a moça está calada é uma pérola, não, gente. Calado já é complicado, porque o bom ator você não precisa nem, né? Tem alguns que colocam a máscara e você acha interessante, né? Ou mesmo a expressão corporal do ator, muitas vezes. Até o que eu não tenho, por exemplo, aqui, né? Que eu falo aqui com as mãos aqui e tudo mais tal, esse jeito de não ter essa interpretação, essa expressão corporal como eu faço aqui, porque sou um amador, né? Nesse sentido. Mas aquele que realmente estuda sobre isso, que treina, tudo treino também, tá ali o talento nato, né? Isso não se discute, e tem o treino. E quando você junta o talento com esse treino, com essa força de vontade, aí é demais. Então, um ator bom, às vezes ele andando, você, a atriz boa, você andando, você fala, já gostei já na interpretação. Isso para entrar num carro, para fazer qualquer tipo de movimento de luta ou coisa que valha. E aí, nesse caso aí, quando chega nessas reféns, tem uma ali que realmente cabe a ela fazer um papel que seria de destaque, e aí o filme realmente perde completamente a credibilidade. Quando chega nela, aí você acorda da hipnose, fala assim, tá bom, eu tô vendo um filme. Tava tão bem construído até a parte que chega calada já, tá, gente? Aí quando fala, aí piora. Então, assim, não vou jogar toda a culpa nela, mas parte do que ela faz desconstrói o filme que eu tava entendendo, tá? Como eu tava entendendo o filme, ele é desconstruído quando ela começa a falar, quando ela começa a agir. Aí fica parecendo uma coisa mais bobinha mesmo, mais amadora. Aí fica parecendo uma coisa realmente que ficou mal acabada. Mas olha só, efeitos especiais belíssimos, boas locações, o ator Axel Hennie, transbordando a questão da sétima arte ali, de como atuar e tudo mais em cinema, fazendo realmente um cara interessante mesmo, um cara que vai do dúbio ao canalha sem escrúpulos total, num desespero próprio de causa de tanta atrocidade que ele cometeu e que a guerra acaba, medo de terminar numa pior ali, e por isso que a ganância em relação ao ouro e tudo mais tal, tem uma razão de ser, sabe, as motivações são interessantes, são boas, mas quebra o clima. Quando essa moça aparece, quando ela fala e quando ela faz alguma coisa, machista. E aí quebra o clima. E eu não tô pegando no pé não, literalmente, pessoal. Vejam aí e tirem as suas próprias conclusões. Ok? Pessoal, vou ficando por aqui então. É isso só. Então, para terminar com o clássico, dito isso, eu vou ficando por aqui agradecendo a sua audiência, a sua paciência, ao prestígio, aos vídeos do canal, mesmo como ficou o da semana passada. Gratidão total. E vamos crescendo, vamos seguindo aí aos trancos e barrancos que nem o Sisu, ou às vezes numa estrada mais pavimentada, mais tranquila, ou dentro de um tanque de guerra. Ok, pessoal? Então, com a força de um tanque de guerra, com aquele engate total e passando por cima de tudo, vocês vão entender porque eu falo isso, a parte interessante do filme, e passando por cima de tudo, ou não passando por cima de nada, tá, gente? Numa boa. Valeu, pessoal. Valeu. Eu tava louco de medo.